Agora a gente vai falar como a cirurgia plástica pode te ajudar na busca por um corpo perfeito. Eu sei que esse assunto é polêmico, eu sei que esse assunto é sonho de consumo de muitas mulheres e a gente precisa realmente de uma orientação séria. Por isso, eu trouxe aqui um médico extremamente conceituado, alguém que eu confio muito e que eu posso falar pra você assim com tranquilidade. Confie no que ele te falar. Dr. Luiz Felipe Molina é cirurgião plástico, presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e está aqui comigo e eu recebo com muita alegria. Muito obrigada por ter vindo. É uma honra te receber. Obrigado por tantos elogios. Não, mas é verdade mesmo, porque a gente se conhece há algum tempo e eu tive a oportunidade de conhecer a fundo o seu trabalho e eu posso te falar que você está de parabéns. Eu digo que ele é um escultor, sabe? Daquele médico que transforma, né? E realiza grandes sonhos. Agora, é um assunto que exige muito cuidado, né? Muito cuidado. Infelizmente, hoje, de certa maneira, a cirurgia plástica tem sido banalizada, né? E não pode. Cirurgia plástica, como o próprio nome diz, é uma cirurgia, tem que ser levada a sério, tem que tomar uma série de cuidados, tem que ser feita e planejada de maneira bastante cautelosa, bastante cuidadosa, para que a gente realmente consiga ter bons resultados e possamos ser pacientes satisfeitas, bem, sem complicações, né? Enfim, resultados muito bons. Que ótimo. Agora me fala uma coisa, a gente consegue mudar realmente um corpo que está... Vamos partir de uma situação mais prática. Um corpo, depois que tem filho, que a mulher já perdeu a cintura, que o bumbum não é mais aquele bumbum jovial, ele já está mais murchinho, a barriga mesmo já tem uma certa flacidez. Num corpo mais jovem... Porque a gente vê na televisão e fica com vontade de ter aquele corpo de mocinha. Claro, como é que faz isso? Sim, eu acho que é possível. Hoje a gente consegue resultados surpreendentes, né? A gente realmente tem cirurgias, a gente tem recursos, a gente tem resultados muito, muito bons. Por exemplo, para abdômen flácido, a gente tem até algumas fotos. Temos, né? Para o abdômen flácido, né? Então a gente tem a cirurgia que é a plástica de abdômen. É a cirurgia que vai retirar esse excesso de flacidez. E aí ficaria assim lindo como eu estou vendo nessa foto, né? Mas o antes não é bem assim. O sonho das pessoas é ficar desse jeito. Isso, exatamente. Então a gente vai ter uma retirada do excesso de pele, vai ter o músculo reto abdominal, vai ser reposicionado. O músculo reto abdominal é aquele que no homem musculoso faz o tanquinho, né? O que acontece com a gestação é que você tem a separação desses dois músculos. E aí, quando a mulher dá à luz, esse músculo ele não volta 100% para a posição original. Então, o músculo fica um pouco separado e isso leva a um abdômen, mesmo que não tenha muita gordura, leva a um abdômen que ele é um pouquinho para fora. Que é o que a gente está vendo aí. Normalmente, isso. Acaba, depois da gestação, as mulheres estão com esse abdômen... Isso, mais redondinho, mais mole, não é? Então, com a cirurgia, você reposiciona essa musculatura e você vai também retirar o excesso de pele. E aí chega nessa coisa linda aí, que é o sonho de consumo de muitas mulheres. Agora, vale lembrar que a plástica de abdômen, ela é uma cirurgia boa para tratar a flacidez de pele. Ela não é uma cirurgia indicada para tratar o excesso de gordura. É? Então, comumente, a gente vai ter a associação da plástica de abdômen com a lipoaspiração. Agora, qualquer mulher pode fazer a plástica de abdômen? Não, apenas as mulheres que tiverem essa flacidez de pele. Não é? Existem muitas felizardas que têm filhos e não têm uma flacidez de pele no pós-gestação. Né? Então, essas pacientes, na maioria das vezes, ainda que tenha um pouquinho de separação da musculatura, você faz uma lipoaspiração e você já tem um resultado bastante bom. E aí entra uma parte importante. Não é? A gente consegue, sim, resultados excelentes, mas você precisa entender que é o conjunto. Então, essa mulher, ela precisa fazer uma ginástica, precisa ter uma alimentação saudável, né? Isto é, ela associando uma alimentação saudável a uma atividade física, fortalecendo essa musculatura e complementando com uma lipoaspiração ou uma plástica de abdômen, aí sim a gente vai conseguir resultados excelentes. Não dá para ter milagre, né? Não, não. Agora, é ideal para fazer uma cirurgia como essa, de abdômen ou de lipoaspiração, que a pessoa esteja já no peso ideal, ou ela pode fazer uma cirurgia dessas fora do peso, mais gordinha? Olha, eu costumo dizer que a melhor hora é quando ela está com o peso ideal.
Porém, a gente tem que lembrar que o peso ideal de cada paciente varia, né? Então, é fácil pegar uma tabela onde você tem uma altura, tem uma conformação física e falar o seu peso ideal para tal idade é 65 quilos. Se 65 quilos, do ponto de vista prático, é inviável, né? Vai submeter a paciente a um rigor de dieta, ela tem dificuldade, ela não se sente bem. Então, a gente tem que respeitar um pouquinho os limites. No entanto, a gente também não pode extrapolar excessivamente. A gente tem que buscar fazer a cirurgia próximo do peso ideal, sempre. Então, o peso ideal é 65. Ela está com 67, 68, é possível fazer. Está com 69, é possível fazer. Então, faça a cirurgia e a cirurgia até vai auxiliar como estímulo, porque o paciente vê o resultado, se anima e vai alcançar o seu peso ideal e aí o resultado vai ser ainda melhor. Agora, seio, a gente falou de gestação, às vezes a pessoa na gestação também fica com o seio mais flácido, né? E tem vontade de consertar. E outras que também têm vontade de fazer uma prótese porque não tem um seio muito pequeno. Como é que é feito esse procedimento? Então, a cirurgia da prótese de mama, a gente tem que lembrar que a indicação para esse procedimento é o desejo de aumentar o volume. A gente tem fotos ali também, né? Isso, né? Então, sempre que a mulher deseja aumentar o volume, a gente pode considerar a cirurgia de colocação da prótese de mama. No caso, a prótese vai ali, é o quê? Ela tá... Nesse caso, a gente pode observar a prótese na figura da esquerda, a prótese atrás da glândula mamária, na figura da direita, a prótese atrás do músculo peitoral. São os dois posicionamentos que nós utilizamos para colocar essa prótese. Note que nas duas situações, aí não é uma ilustração perfeita, mas a prótese vai ficar protegida por uma quantidade de tecido. Sempre que esse tecido for muito pouco, a gente opta por colocar atrás do músculo peitoral para aumentar a proteção dessa prótese, desse implante mamário. Tá. Aí nós podemos ver as vias de acesso, como nós chamamos, né? Isto é, os cortes na pele, onde são realizadas, por onde a gente passa a prótese de mama. Pode ser na axila? Pode ser na axila. Volta a foto anterior, por favor. Pode ser embaixo... No sulco da mama, não é? Ou na borda da areola. Tá. As vias de acesso mais comuns acabam sendo principalmente no sulco mamário e na borda inferior da areola. Mas essas são três vias frequentemente utilizadas. Tá, a gente já conversou sobre a segurança das próteses, mas tem muita gente que ainda tem dúvida, porque é um assunto que volta e meia vem à tona, né? Continua à tona. Como é que é isso aí? Então, hoje nós temos diversas marcas boas no mercado, nós temos grandes empresas que estão por trás de bons implantes, não é? A gente tem que questionar o nosso médico, a gente tem que perguntar de onde vem essa prótese, qual é a origem, né? É aprovada por que órgão, né? Infelizmente, nós tivemos esse baita problema com essas duas marcas de prótese e infelizmente tinha o aval da Anvisa, não é? Mas foi um caso bastante difícil, bastante complicado. Por quê? Porque envolveu uma fraude. Então, assim como a Anvisa, vamos dizer assim, francesa também foi fraudada. Então, é uma situação bastante delicada. Eu, particularmente, eu tenho uma conduta pessoal, eu procuro verificar. Eu acho que o médico deve procurar verificar a origem desse implante, os trabalhos científicos que envolveram o estudo desse implante, né? As publicações médicas, elas vão dar uma noção quanto à qualidade, né? O seu uso nos Estados Unidos, que é um grande mercado e tem uma agência reguladora extremamente séria e responsável. Então, com esse tipo de informação, esse tipo de conversa, de discussão que você vai ter com o seu médico, você consegue ter uma ideia, saber e ter toda a cautela para você estar colocando um produto de qualidade. Perfeito. A prótese ela vai ficar por muitos anos, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar produtos de primeira linha. De primeira linha, com certeza. Agora, não adianta, por exemplo, a pessoa que tem o seio flácido colocar uma prótese, né? Porque aí vai pesar mais, vai ficar mais caído ainda. Então, essa é uma situação que é ligeiramente difícil, né? Se essa flacidez, se essa queda da mama for pequena, eventualmente a gente até consegue suspender um pouquinho essa mama
com uma prótese de mama. Né? No entanto, se essa flacidez for um pouco maior, infelizmente aí a gente precisa partir para cirurgia, como que é a a gente está vendo aí nessa foto, mastopexia, né? isso, Aí vai ter que fazer... que é a plástica de mama. Tem que fazer uma incisão. Aí tem que fazer outros cortes, né? Que, de um modo geral, vai ser o corte ao redor da areola, né? O corte na vertical da mama e, na maioria das vezes, um corte na horizontal. Aí tira um pouco de pele, é isso? Tira o excesso de pele, né? Como a gente observa nessa foto, né? É como se a gente tirasse esse excesso central e juntasse as laterais. E o corte resultante, então, é ao redor da areola e o T invertido ou a âncora. E aí só reposiciona a pele, não precisa colocar uma prótese nesse caso? Não, a prótese, como eu disse, só se desejar aumentar o volume. Entendi. Se não tiver esse desejo, você pode fazer apenas a suspensão, a mastopexia da mama. E para fazer a redução de um seio que está muito grande, é o mesmo tipo de procedimento? É o mesmo tipo de procedimento, os cortes resultantes são similares, a diferença é que, além do excesso de pele, você vai retirar o excesso de parênquima mamário e vai reposicionar e montar esse parênquima. E aí você vai reduzir a mama e suspender, porque dificilmente a gente faz só a redução da mama, a gente faz a redução com a suspensão. Tem idade certa para fazer redução de mamas? A pessoa que não teve filho ainda, ela pode fazer? Ela pode fazer, não é? A gente deve lembrar que sempre que a gente faz uma cirurgia de redução mamária, que a gente muda muito o parênquima, você pode alterar a amamentação. No entanto, muitas vezes a paciente tem 18, 19 anos e tem uma mama muito grande que impede a atividade física, dificulta comprar um biquíni, dificulta comprar uma roupa. Às vezes até dor na coluna, né? Dor na coluna, marca constante no ombro. Então, essas pacientes se beneficiam muito, muito na qualidade de vida. Então, a gente indica, sim, fazer, mesmo que possa eventualmente ter uma alteração da amamentação. Perfeito. Eu vi que você trouxe, vamos levantar, que você trouxe aqui umas cânulas, né? Umas próteses, e aí eu quero mostrar para o pessoal em casa, para a gente também entender o que que é. Isso aqui é usado para lipoaspiração? Posso pegar? Isso, pode, à vontade. Tá. Então, essas são algumas cânulas, né? Algum material que a gente utiliza. Essa é mais fininha, essa é mais larga. Né? Então, na lipoaspiração, quanto mais delicada é a cânula, menor é a chance, por exemplo, de você ter irregularidades, menor é a chance de você ter uma deformidade causada por essa lipo. Agora, pode usar uma cânula fininha em qualquer situação? De um modo geral, pode. O problema é que quando você tem um volume um pouquinho maior de gordura para retirar, você trabalhar com uma cânula extremamente fina vai te demandar um tempo muito grande, uma dificuldade muito grande. Então, a gente acaba optando por uma cânula um pouquinho mais grossa. Mas uma cânula dessa que é bem grossa? Na realidade, essa não é uma cânula de lipoaspiração comum. É o quê? Essa é uma cureta. Né? Essa a gente utiliza para algumas situações que a gente precisa regularizar o tecido, simplesmente para fazer a raspagem e deixar essa superfície lisinha. A gente tem foto, não tem, de lipoaspiração? Vamos colocar essas fotos para o pessoal em casa entender um pouquinho? Olha que coisa interessante as Então, cânulas. aqui no caso é uma cânula curva, onde a gente utiliza... Num corpo, por exemplo, como esse, Isso. no abdômen, nas costas, nos Então, flancos. quando a gente utiliza um corte junto à região do umbigo, a gente utiliza uma cânula curva para poder chegar na região lateral do abdômen. Como a gente pode observar nessa ilustração, um cortezinho acima da nádega, no meio das costas, você consegue introduzir a cânula e chegar em toda a região da cintura posterior e fazer o contorno desejado. E o furinho fica pequenininho, então, pelo que a gente está vendo O agora furinho nas é fotos, pequenininho. né? O furinho tem, em média, meio centímetro de comprimento. É um pontinho. É um pontinho. Tranquilo. E aqui tem umas próteses que não deu nem tempo da gente mostrar. Olha lá, vários tipos diferentes. Uma outra hora a gente precisa voltar para falar mais sobre esse assunto. Claro, Tempo em esse é um televisão assunto voa, longo, é um sem assunto longo dúvida. e tem tantas dúvidas. Eu sei que tem um monte de telespectador querendo saber mais e mais. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para as meninas da sua clínica, para Samara, para Melissa, para Su... Para Silane, para todo mundo que está lá assistindo ao nosso Vida Melhor, na Plástica Atual, e o site é o www.plasticatual.com.br, plasticatual.com.br, e o site da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que é o SBQ, regionalsaopaulo.com.br. Tá certo? Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. E volte para a gente falar com mais calma sobre esse assunto, que é extenso, viu? Tem muita coisa boa para a gente falar, né?